A zona costeira do Brasil compreende uma extensão superior a 8.500 quilômetros entre mar aberto, baías e reentrâncias. E banha aproximadamente 400 municípios de 17 estados do país, segundo números do Ministério do Meio Ambiente. O território marítimo brasileiro é formado pelo mar territorial, a zona contígua, a zona econômica exclusiva e a plataforma continental, numa área que corresponde à floresta amazônica. E é por isso que é chamado de Amazônia Azul. Conhecer e controlar este vasto território sempre foi um grande desafio para os pesquisadores e também para o governo. O espaço geográfico da zona costeira abrange a faixa marítima, uma linha de água costeira de 22 quilômetros medida a partir da maré, e a faixa terrestre, incluindo a costa e áreas demarcadas em direção ao continente, de 50 metros em locais urbanizados e 200 em lugares sem ocupação. Como fazer a gestão e a governança costeira? Isso você verá a partir de agora no programa Terra e Mar, uma produção da TV Univale em parceria com o canal Futura e a Escola do Mar, Ciência e Tecnologia da Universidade do Vale do Itajaí. O Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro completou 30 anos. Houve alguns avanços, mas para muitos pesquisadores, muitas das propostas não têm sido realizadas. E das 400 cidades da costa brasileira, apenas uma instituiu o Plano Municipal de Gerenciamento Costeiro. O Brasil ele tem tido inúmeros ganhos dentro do processo de gestão, principalmente se nós considerarmos os 17 estados litorâneos e 400 municípios que compõem a zona costeira brasileira, principalmente no que se refere a alguns dos seus instrumentos, como é o caso, por exemplo, do zoneamento ecológico econômico, que tem sido responsável pelo ordenamento territorial de inúmeros municípios brasileiros e também de alguns estados. No entanto, muitos dos instrumentos não têm sido implementados dentro da sua totalidade, Então, eu creio que o grande desafio que nós temos hoje dentro do Brasil é exatamente implementar todos os instrumentos que fazem parte do plano, uma importante política pública, pois o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro ele foi implementado pela Lei 7.661 de 88, tendo como base duas importantes políticas públicas que se uniram para implementar o plano, que é a Política Nacional de Recursos do Mar, de 1980, e a Política Nacional de Meio Ambiente, de 1981. Quando elas se integraram, elas foram responsáveis exatamente por implementar exatamente o plano. Bem, esse plano ele foi depois, no ano de 1997, regulamentada. Essa regulamentação ela foi muito importante, porque por meio dessa regulamentação, o plano ele ganhou um caráter realmente de uma política pública mais densa, por meio de princípios, da área de abrangência, por meio dos objetivos, das diretrizes. E uma das questões mais importantes que ocorreu foi exatamente a implementação dos instrumentos, que os instrumentos, na realidade, eles são responsáveis por implementar a política pública. E no ano de 2004, um momento muito importante dentro do programa de gerenciamento costeiro está exatamente o decreto 5.300, que ele foi então regulamentado, onde o gerenciamento costeiro ele traz assim realmente não só uma área de abrangência, diretrizes bem definidas, princípios e instrumentos, mas também a gente tem uma questão bem interessante que é a inserção do projeto Orla, onde o projeto Orla ele traz pela primeira vez essa lente, em que a gente vai avaliar exatamente o que acontece nessa área de abrangência maior, onde até é importante colocar para vocês que inicialmente o gerenciamento costeiro ele tinha uma escala de quilômetros, e de repente no projeto Orla é focado a escala do metro, onde a partir daí então passa a ser importante entender o que está acontecendo mais dentro dessa área tão dinâmica que é a orla brasileira. E recentemente, nós temos então outros programas que vieram,
que buscam exatamente complementar essa visão do gerenciamento costeiro. Na história do Brasil, a região costeira sempre teve um papel fundamental no desenvolvimento do país. A costa brasileira, né, é onde o processo de ocupação do Brasil pelos portugueses no século XVI ele vai se fazer, né? Desde das primeiras viagens, né, a Carta de Achamento do Brasil já traz essa condição, né, uma descrição inclusive da costa brasileira, da natureza, das pessoas que aqui viviam. Então o mar tem uma relação íntima com a formação do Brasil, porque a ocupação portuguesa também a partir de 1530, 34, ela se faz exatamente a partir do litoral, né? Então nós temos uma ocupação do Brasil que ela foi costeira. Então esse é um aspecto interessante da história do Brasil e também a própria economia brasileira ela vai se fazer a partir daí, né? Até porque nós vamos ter Salvador como a primeira capital da colônia, depois o Rio de Janeiro, que são cidades costeiras, né? Então essa ocupação a partir do litoral, né? Então esse é um aspecto fundamental na formação do Brasil. A Constituição de 1988 destaca a zona costeira brasileira como um patrimônio natural, cultural e social de alta relevância. A região concentra quase 60 milhões de pessoas, 25% da população do país, que vivem em 17 regiões metropolitanas e uma megacidade, o Rio de Janeiro. Com uma paisagem exuberante e uma diversidade rica e frágil, esse território é ameaçado por diversos fatores do setor econômico e um sistema de regulação do território através de práticas que se mostram inadequadas ao ordenamento do solo e do mar. No gerenciamento costeiro, instrumentos foram criados para fazer esse ordenamento. No nível federal, nós temos o macrodiagnóstico, que ajuda a mostrar assim, um macro diagnóstico da zona costeira do Brasil. E ali ele mostra várias questões de usos e as potencialidades. Na escala estadual, a gente tem o Plano Estadual de Gerenciamento Costeiro, que diz o quê? Que deve ser implementado por uma lei estadual e que diz o seguinte, bom, como é que o Estado X tem, né, que tem de possibilidades para a gestão do seu território. E o mesmo acontece para o município, também deve ter um plano municipal de gerenciamento costeiro. E qual então é o grande impasse, o que impede que esses instrumentos sejam implantados e definidos? A primeira questão é a vontade política e fazer com que realmente esses instrumentos eles sejam utilizados para o processo de gestão, né, de ocupação do território. Porque como essa legislação ela tem na zona costeira nós temos muitos usos, né, e esses usos também geram conflitos porque tem formas diferentes, né, de ser utilizados. Então tem setores econômicos, setores da própria sociedade que vive daquele recurso, como pesca, pescador tradicional, pesca industrial. Como é que petróleo, gás, então tudo isso está dentro da zona costeira, né? Então tem muito conflito para ser resolvido, né? Então isso é uma das questões que digamos assim, que politicamente torna um pouco difícil de um gestor dizer assim, não, esse instrumento vai dizer o que pode e o que não pode. Então é uma vontade política, mas também recurso. Porque se a gente não tem recursos, se a gente não tem pessoas, técnicos preparados para lidar com todos esses conflitos, fica difícil também de se implementar. Essa é uma das áreas, para falar a verdade, mais valorizadas do litoral brasileiro, né? Se não for a área mais valorizada no território brasileiro, provavelmente é a área que está na frente da praia, né? Principalmente pela beleza da paisagem, né? Onde praticamente qualquer brasileiro tem a ânsia, né, de morar frente ao mar. Então, os conflitos de uso e ocupação dessas áreas são enormes, né? Visto também que nessas áreas nós temos ecossistemas muito importantes e que deveriam ser conservados, como é o caso das restingas, áreas de dunas, que hoje, basicamente, são áreas em que foram ocupadas por grandes calçadões, avenidas à beira-mar e, inclusive, grandes edifícios, como é o caso, né, do litoral brasileiro como um todo. Esse modelo, basicamente, ele segue do Rio Grande do Sul até o Pará. Então, uma das grandes questões que a gente vai ver dentro desse processo da gestão costeira está na sua governança, em você tentar diminuir exatamente os conflitos existentes para que a sociedade ela possa encontrar caminhos
mais adequados e promissores, né, dentro da potencialidade que o ambiente pode oferecer para a sociedade. Isso pensando não apenas no presente, mas no futuro também. Uma das grandes preocupações e também o desafio é evitar a ocupação dessa área de faixa terrestre. No litoral brasileiro, aqui em Itajaí, Santa Catarina, os avanços do setor imobiliário, competindo com o ecossistema, têm gerado ao estudo de impacto para a criação de uma área de proteção ambiental e também um parque municipal. O litoral brasileiro é um cenário natural que vislumbra. Praia, sol, natureza e belas paisagens atraem cada vez mais pessoas para viver na praia. As cidades crescem em torno da faixa litorânea. As áreas ficam supervalorizadas, principalmente próximas ao mar. E cresce também com isso o interesse da construção civil. Esse é um dos locais mais valorizados de Santa Catarina. Empreendimentos de alto padrão fizeram da Praia Brava em Itajaí um atrativo. Mas a que preço? Desde 2001, o Ministério Público de Santa Catarina mantém uma ação para delimitar as áreas de uso e ocupação do solo no lugar. Pesquisadores da Universidade do Vale do Itajaí já apresentaram o primeiro diagnóstico do levantamento feito na região. Para proteger as espécies terrestres e marinhas que vivem nessa região, 900 hectares foram definidos como área de proteção ambiental e um parque municipal deve ser criado. São duas unidades de conservação, duas categorias diferentes, né? O PAC é uma unidade de proteção integral, né, onde é de uso público, né, não existe propriedade particular dentro do PAC, que tem como objetivo receber a visitação, tem como objetivo a pesquisa, a educação ambiental, né, e a preservação mais do que tudo, né. Enquanto que numa APA, ela é uma unidade de conservação de uso sustentável, que é possível ter ocupações dentro dela, atividades como comércio, né, e aonde a gente busca conciliar com a conservação, né? Então a ocupação conciliada com a conservação. Os limites levam em consideração alguns critérios, como a isóbata de 10 metros no ambiente marinho e a conservação das morrarias no ambiente terrestre. Contribui para evitar deslizamento de encostas, né? Contribui com a regulação do microclima na região, né? Todo mundo sabe que fica um ambiente muito mais agradável quando você tem floresta do que, né, um solo exposto, né, ou ocupado. A gente tem também o próprio benefício que é você poder contemplar a natureza, né, você está no teu dia a dia e ao mesmo tempo ter uma paisagem, né, natural, né. Tem também a questão da conservação da vegetação nas margens da praia, isso minimiza problemas de erosão na praia, né. Que mais? Também a conservação dos recursos hídricos, né? A gente tem vários cursos da água nascente nessas morrarias, então conservar a floresta significa conservar a qualidade e quantidade de água. É possível perceber que pelo menos parte da área delimitada já foi invadida pela construção civil. A área de proteção ambiental e também o Parque Municipal devem conservar essa região, para que assim como o Balneário Camboriú vista mais adiante, a orla da praia não seja invadida pelo sombreamento dos prédios. Durante a pesquisa, foram entrevistadas 235 pessoas para questionar a importância de estabelecer um limite de preservação. A grande maioria é a favor, né, de que se crie então a APA e o parque. E quando questionado sobre os benefícios, né, que essas duas unidades de conservação possam trazer para essa região, muitos entendem que mesmo a questão da construção civil e do ramo imobiliário, que é bem forte nessa região, tem pessoas que gostariam de comprar uma casa ou um apartamento ou frequentar uma região com as características que a Praia Brava ainda tem, que é uma praia mais agreste, que isso também agrega valor, né, para a construção civil. Eu frequento esse local desde meados de 83, 84, vi algumas transformações aqui e eu acho que a preservação disso daqui é a melhor coisa. Já tem um lado imobiliário que vem até a lagoa, então acho que preservar o da lagoa para cá, isso aí seria, eu acho, uma coisa bem legal para a cidade. Biólogos, oceanógrafos, engenheiros ambientais e geógrafos estiveram envolvidos na análise. Dentro da fauna, a gente pôde levantar uma diversidade bem grande, principalmente de aves, que acaba desempenhando um papel importantíssimo para a permanência dessa vegetação que está aqui hoje. Então, foi um trabalho super gratificante
e a gente pôde entender a atual situação do fragmento da Mata Atlântica que tem aqui presente. Então, isóbata se refere a uma medida, né, do ambiente marinho, que corresponde à profundidade. Então, quando você acompanha o fundo marinho, né, e você tem do fundo marinho até a lâmina d'água, né, a porção de lâmina d'água, essa unidade é chamada de isóbata. Veja a seguir como o licenciamento ambiental é incluído no gerenciamento costeiro e o que é o planejamento espacial marinho. O licenciamento ambiental é uma exigência legal para empreendimentos em fase de planejamento, operação e construção que podem causar danos ao meio ambiente. A costa do Brasil é uma região supervalorizada, mas com um bioma frágil, o que aumenta a preocupação com os espaços territoriais. Quando não há planejamento, é isso que acontece. Aqui, a área urbana avançou sobre dunas, restingas e praias. E o espaço ficou estreito para o movimento do mar. Nessa praia, em Barra Velha, Santa Catarina, a prefeitura alega que as construções são antigas, feitas antes de existir a área de proteção ambiental, sem alvará, licenciamento e preocupação com o ecossistema local. O projeto é derrubar essas construções que estão irregulares. Várias atividades costeiras foram implantadas sem licenciamento ambiental. Muita questão de construção mesmo de áreas inadequadas, os órgãos ambientais do município não tiveram fiscalizando. Então, na realidade, está se correndo atrás, né, desses impactos que a implantação de atividade em locais inadequados acabou causando, né? E a gente vê isso muito na construção civil, quer dizer, várias obras, várias construções, várias casas na região da orla que obviamente não tiveram acompanhamento dos órgãos municipais, né, na implantação dessas moradias, e aí hoje em dia a gente está observando esse impacto mesmo, né, de avanço do mar nessas áreas costeiras, né? Não digo nem avanço do mar, mas realmente avanço das construções urbanas em direção ao mar, que obviamente com essa dinâmica costeira está sofrendo erosões em vários locais, né? Em todo o país, o empreendimento, independente de ser em faixa litorânea ou não, precisa ser avaliado para que o proprietário consiga a licença ambiental. Na região costeira, há uma preocupação grande para que casos como esse não se repitam. Se leva em consideração a atividade que vai ser desenvolvida e se o local que a atividade vai ser instalada, ela comporta os aspectos dessa atividade. Então, por exemplo, se uma atividade vai emitir efluente, a gente analisa se o rio vai comportar esse efluente após o tratamento. Então, leva-se em conta o aspecto locacional e os aspectos da atividade. E o objetivo principal do licenciamento na preservação, qual é? Na verdade, o objetivo principal do licenciamento é prevenir danos maiores, né? Então, a gente trabalha com prognóstico. A gente tem um diagnóstico no licenciamento como está hoje, e aí com essa atividade e com a situação atual, a gente faz um prognóstico do que vai acontecer para evitar futuros danos, né? Então, a gente trabalha mais com prevenção. O objetivo do licenciamento é prevenir ou até evitar os danos. Tem que obedecer o critério a nível federal, né? O Estado pode colocar critérios mais restritivos, mas a normativa ela segue uma legislação federal. Agora, cada município ou estado pode ser mais restritiva, não menos restritiva no caso. Mas o que norteia mesmo o licenciamento ambiental são as resoluções a nível federal, normalmente do Conselho Nacional do Meio Ambiente. O licenciamento ambiental também é exigido para a exploração de atividade nas áreas costeiras, como, por exemplo, para o cultivo de ostras e mariscos, a prática da maricultura. A maricultura é uma atividade que utiliza recursos naturais, então ela é passível de ser licenciada ambientalmente, né? Ela, além de ela aproveitar recursos naturais, ela pode degradar o meio ambiente. Então, o licenciamento justamente vem para fazer esse balanço entre os aspectos positivo e negativo e também, né, exigir um compromisso ambiental dentro da maricultura para que faça um monitoramento e que avalie a evolução dessa atividade e o impacto que ela pode causar no ambiente.
E hoje o não cumprimento do licenciamento ambiental nessa área de produção tem algum impacto, tem alguma consequência? Tem. Na realidade, qualquer atividade que não tiver licenciamento ambiental, ela está ilegal, né? Então, obviamente, se não está licenciada ambientalmente, ela é uma atividade ilegal. E outra coisa que tem um link direto é que para se conseguir créditos junto às instituições financeiras, o licenciamento ambiental é uma prerrogativa para dar prosseguimento ao processo de captação de recursos. Tratamento de efluentes é a remoção de contaminantes dos líquidos gerados nas residências e nas indústrias, de forma que ele possa ser lançado nos rios sem causar danos maiores ao meio ambiente e à sociedade. O planejamento espacial marinho é uma forma de organizar a utilização desses espaços de forma social e econômica, protegendo os ecossistemas. O mar é fonte de vida e de recursos econômicos. Alimenta uma cadeia produtiva que gera impacto na sociedade, seja pela pesca, pelo lazer ou por ser uma importante via de escoamento do comércio exterior. Equilibrar esses recursos de maneira socioambiental é objeto de estudo amplo e de controle. O planejamento espacial marinho é necessário e envolve pesquisadores e quem se beneficia com os recursos. O modelo de gestão espacial na gestão pesqueira é um dos projetos desenvolvidos pela Universidade do Vale do Itajaí. A Univale começou esse ano a desenvolver uma pesquisa de levantamento espacial marinho, né? No que consiste essa pesquisa? Não, ela é um trabalho que está muito voltado à gestão pesqueira. Ela é um projeto que foi desenvolvido atendendo um edital que nasceu no antigo Ministério da Pesca, atual Secretaria de Pesca, no sentido de gerar informação científica que subsidiasse a gestão da pesca no Brasil de uma maneira geral, particularmente nesse caso de recursos pesqueiros de fundo. Então a ideia desse projeto é trazer um modelo novo, um modelo inovador, que traga o conceito de, ao invés de a gente direcionar a gestão para o recurso, para as espécies que estão sendo capturadas, a gente desenvolveu um modelo onde nosso foco são as áreas de pesca, ou seja, uma gestão espacial da atividade pesqueira. Importante também porque a área do litoral aqui de Santa Catarina é uma área em que a pesca também é uma fonte de renda, né? A região concentra atividade pesqueira, tanto artesanal e principalmente industrial, mas esses dois segmentos eles se espalham por toda a costa do sudeste e do sul do Brasil. Então eles usam um espaço muito grande da costa brasileira. Então essa é a importância de se tentar usar o conceito espacial e não simplesmente do recurso. Essa pesquisadora desenvolveu uma tese em cima do planejamento do uso dos recursos no estuário e na zona aquaviária e portuária do rio Itajaí-Açu, em Santa Catarina. O uso dos espaços nessa região é intenso e merece atenção. É área de pesca artesanal, do descarregamento da pesca industrial e também de um dos maiores portos mercantes do país. O meu trabalho de tese focou o ambiente da Foz do Itajaí-Açu. Por que a escolha desse ambiente? Porque é uma região muito frágil e que apresenta diversos usuários. Aqui em Itajaí a gente tem diversos estaleiros, tem a marina, tem a questão da pesca industrial muito forte, além da pesca artesanal tradicional, né? E eu busquei então tentar conciliar diferentes usos, aplicando essa metodologia participativa em todo um processo de planejamento, desde a caráter de diagnóstico até a questão de zoneamento, que o zoneamento mapeado é uma parte só do planejamento, até a questão de prognósticos, de possíveis cenários para ser aplicado decisões. E esse planejamento ele deve ser aplicado somente aqui ou ele pode ser aplicado em outras regiões também? Precisa ter mais um estudo para que seja aplicado em outras regiões? Na verdade, é uma metodologia adaptativa e contínua. Por esse fato, ela pode ser sim aplicada, na minha percepção, não tanto pode, mas como deve ser aplicada em outras regiões. No Brasil, há vários locais já que aplicam essa metodologia de formas distintas e considerável sucesso. O planejamento espacial marinho é um processo público que busca alocar os diferentes usos no espaço e no tempo, na porção aquática, e para atingir objetivos ecológicos, econômicos e sociais, e normalmente especificado por meio de um processo de caráter político.